Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero convidar você a meditar numa palavra muito interessante que diz o seguinte: será que o nosso grande problema, ou o nosso maior problema, é falta de fé ou falta de memória? Eu quero compartilhar uma palavra com você que vai realmente despertar em você esse paradoxo aí. Será que eu não tenho fé ou o que me falta realmente é memória? Minha memória está curta. Então eu quero convidar você a abrir aí em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 10, que diz assim, ó, ele, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para a parte de Dalmácia e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem ou para mostrar um sinal no céu. E aí Jesus, suspirando, falou: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E aí diz assim: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles, os discípulos, se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, Jesus falou com os discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão? E aí Jesus falou, conhecendo isso, Jesus falou, por que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E aí eles disseram, levantamos 12. E aí Jesus ainda complementou, e quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E eles disseram, 7. E ele disse, como não entendeis ainda? Bom, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, a realidade é que em determinados momentos da nossa vida, nós entramos em situações que elas vão provar a nossa fé. É verdade, elas vão provar a nossa fé em determinados momentos da nossa vida. Mas esse texto que eu li aqui conta um trecho do ministério de Jesus, ele com os discípulos. Jesus tinha feito na cara dos discípulos, e todos eles viram isso. A multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e a segunda multiplicação dos pães. E eles ali ainda estavam preocupados com o pão, porque eles estavam preocupados, porque eles se atravessaram para um outro lugar e eles estavam levando só um pão. E quando Jesus falou com eles para eles ficarem atentos em relação ao fermento dos fariseus, que na verdade não era os pães, ele não estava se referindo a isso, na verdade, ele estava se referindo ao ensinamento errôneo, às doutrinas, às armadilhas, todas as estratégias que os fariseus poderiam utilizar para então minar a fé deles em relação a Jesus. E por aí, né? Era por essa linha aí. Então, Jesus, nesse momento, ele lembra eles, ele só fez um comentário. Agora, por que Jesus fez aquele comentário? Ele poderia ter dito claramente, né? Que vocês estão preocupados com pão, estão levando um pão só. Vocês esqueceram da multiplicação que eu fiz lá, e ele falou da primeira e da segunda, tá? Isso Jesus falou com os discípulos. E é nessa palavra que eu quero me basear para a gente trocar uma ideia aqui. Meus irmãos, como eu falei, nós vamos entrar em determinadas situações, em determinados processos, que vão realmente provar a nossa fé. Mas a realidade é que muita gente se esquece do Deus o qual está servindo. As pessoas esquecem. E aí, por isso que eu falei no início, é falta de fé ou falta de memória? Nós não sabemos o que pode ser pior, né? Porque se você está servindo um Deus
que pode todas as coisas, você precisa fazer conforme a Bíblia diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que levanta você, que faz você pensar para cima, que faz você pensar que esse momento que eu e você estamos passando, ele é só um momento, ele não vai durar para sempre. Agora nós precisamos lembrar de que o Deus, né, ter isso na memória, fresquinho na memória, que o Deus que nos chamou, ele é poderoso para deixar até que aconteça alguns arranhões no meio do caminho, mas ele vai providenciar a vitória, porque afinal de contas, a Bíblia prova para nós, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia prova para nós que nós somos em Cristo mais do que vencedores. Agora, com falta de memória, não tem como você lembrar de tudo que Deus já fez na tua vida, como ele providenciou, como ele agiu, como ele usou alguém, como ele movimentou as coisas para que você fosse beneficiado ou você tivesse um livramento. Lembre-se que o Deus que nós servimos, ele é fiel e ele domina o vento, domina o mar. Lembra quando Jesus fez aquele milagre que acalmou a tempestade? E aí eles se perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo, meu irmão. Então, aguce a sua memória, traga à sua memória o que Deus já fez por você, pela sua família, o Deus interviu. Ah, mas ele me deixou passar por isso. Sim, ele deixou para provar a sua fé, porque ele vai fazer isso também. Porque o evangelho verdadeiro que Jesus pregou e que a gente precisa pregar e ensinar é um evangelho em que você vai tropeçar, você vai cair, vai bater com a boca no chão, quebra um dente, depois vai no dentista e bota outro. Tá? É claro que é um sentido figurado, mas você vai ter um momento que você vai ser provado. Você vai chorar, vai sorrir, vai ter perda, mas aguce a sua memória para lembrar que o Deus que nós servimos, ele é fiel para socorrer quando for necessário. Mas quando for necessário também deixar você e eu passarmos por uma situação de aperto, ele vai deixar. Porque aí ele vai estar lapidando a nossa vida. Mas isso é duro, né? Dizer essas coisas. Porque hoje, infelizmente, nós vivemos em uma situação em que as pessoas aceitam a Jesus e falam assim, vem para Jesus, que Jesus é a solução para todos os seus problemas. Jesus pode resolver todos os seus problemas, mas isso não quer dizer que ele vai resolver todos os seus problemas. Porque às vezes, alguma coisa que você tem, muitas das vezes, se você tiver isso resolvido, você, larga Jesus, porque você só veio por causa da resolução dos problemas. E o maior dos problemas do ser humano, da humanidade, é estar longe de Deus. Esse problema você só resolve quando você toma a decisão de reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida. Esse problema é o principal. Agora, os outros, se ele não resolver de imediato, ele vai ajudar você a resolver. Ou se não resolver de imediato, tem uma coisa interessante aqui, ele vai ajudar você a ir se adaptando de maneira que você, mesmo passando apertos, situações difíceis, enfim, você tenha a alegria de servir a esse Deus e glorifique a ele por tudo que você está passando. Porque Jesus, ele prometeu, ele deixou isso claro. Ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Vocês vão vencer, mas tem que perseverar até o fim. Nós estamos vivendo os últimos dias. A volta de Jesus é iminente. Os sinais, muitos sinais. Inclusive eu vou trazer aqui no canal alguns vídeos falando sobre essa questão dos sinais, né? Vou trocar uma ideia com vocês a respeito disso, que eu acho muito interessante. Eu estou estudando a respeito disso para a gente falar um pouquinho aqui. Porque muita coisa está acontecendo no mundo como um todo, não só no Brasil, e que demonstram
sinais da volta iminente de Jesus. Jesus está às portas para buscar o seu povo fiel. Porém, em nenhum momento da Bíblia está escrito lá que Jesus falou assim, olha, vem, seguinte, me segue, porque eu sou o cara, comigo vocês não vão ter problema nenhum, comigo vocês só vão sorrir, comigo vocês só vão ter paz, vai ser tudo tranquilo, vai acabar todas essas perseguições, ninguém vai injuriar vocês, mentir contra vocês, vai ser tudo mil maravilhas, tudo flores. Não, em nenhum momento do ministério Jesus falou isso, e nenhum dos apóstolos e dos escritores da Bíblia diz isso. Então é importante lembrar que nenhum dos apóstolos falou nada disso, que venham e vai ser tudo mil maravilhas. Isso está muito claro no que a Bíblia ensina para nós. Então a gente precisa lembrar, trazer à memória, esse Deus é poderoso e o mesmo que ele fez lá, multiplicou os pães, abriu o mar, fez cair lá no deserto, lembra? No caminho do deserto, ele providenciou o maná e as cordonizes. Esse Deus, ele é o mesmo para socorrer. Mas a gente precisa, lembrar, porque quando nós exercitamos a nossa memória, nós então realmente vamos então colocar a nossa atitude de fé em movimento. Quando você ativa a sua memória, rapaz, eu sirvo um Deus que é isso, e você então ativa a sua fé, o modo fé, para que você então permaneça firme, independente de todas as coisas que sobrevierem contra você e contra a tua família. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, coloca um comentário aqui embaixo que vai ser importante para nós e compartilha esse vídeo aí para o maior número de pessoas. E ainda, se você gosta desse tipo de bate-papo, se inscreve aqui no nosso canal e ajuda a gente a bater a nossa meta aí de 500 inscritos nesse canal aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é quem enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.